Olá pessoal, retomando os nossos estudos sobre direito constitucional. Hoje nessa aula 4, que será dividida em 4 blocos, nós vamos falar sobre a administração pública e o chefe do executivo, o presidente da República. Tá certo? Então a gente vai dar início à administração pública e depois, mais à frente, a gente vai falar sobre o chefe do executivo federal, que é o presidente da República e o vice. E aí abordaremos todas as peculiaridades, todos os aspectos relevantes sobre esses temas, tá bom? Então vamos dar início, vamos lá para o slide. Começando pela administração pública. Vamos lá. Então, o primeiro ponto que a gente vai tratar são sobre os princípios da administração pública, tá certo? Então, aqueles famosos princípios que a gente estuda lá no direito administrativo. Então, o primeiro deles, o princípio da legalidade, que diz que a administração pública somente poderá fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Então, você vê que é diferente da regra geral para os outros ramos do direito, que determinam que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Aqui, por outro lado, a administração só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza, como está dito aqui. Então, é um pouco diferente, é justamente o contrário senso. Aqui só pode fazer o que está na lei, e lá no ramo do direito civil, do direito empresarial, somente será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Então, um contraponto aqui com o resto dos outros ramos do direito. Então, princípio da legalidade, esse é o conceito básico. Passando adiante, princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade ele se divide em dois vetores aí. Primeiro, quanto à finalidade, que diz que deve-se preservar, sempre que possível, o princípio da isonomia, isto é, o administrador não pode beneficiar ou prejudicar determinado administrado indevidamente, lembrando-se sempre que há a possibilidade de tal discriminação quando a lei ou a circunstância assim exigir. O que significa isso? É a impessoalidade em relação ao administrado. Então, o administrador público ele deve sempre buscar a igualdade em relação ao tratamento dessas pessoas, dos administrados, não podendo praticar um ato que beneficie ou que prejudique o administrado em razão de circunstância pessoal, né, em razão de ele ter algum motivo pessoal, íntimo, para tratar de maneira diferente esse administrado, tá bom? Então, quanto à finalidade, esse é o conceito do princípio da impessoalidade. Mas temos também um conceito quanto ao próprio agente público. O que isso quer dizer? O agente ele não pode se beneficiar, ele praticar o ato em nome próprio, porque ele, com base naquela teoria do órgão, até anotar aqui, teoria do órgão, que ela diz o seguinte: o agente público ele responde em nome do setor da administração ao qual ele está vinculado. Ele não atua em nome próprio. Então aqui a impessoalidade quanto ao agente público diz que os atos administrativos praticados não podem ser imputados ao agente que os pratica, mas sim ao órgão ao qual ele é vinculado. Não se pode tratar o ato administrativo como um ato de engrandecimento pessoal, tá bom? Então ele deve sempre buscar o melhor para a administração e sem qualquer tipo de promoção pessoal com base nesse ato que ele pratica. Ele deve visar a finalidade administrativa que é buscada com base naquele ato, tá bom? Então essa é a base aí do princípio da impessoalidade. Chama atenção aqui para a teoria do órgão, que é essa que estabelece que o ato é praticado em razão do órgão e não da pessoa do agente público, tá certo? Então avançando aqui, princípio da moralidade. Aqui, como o próprio nome diz, a gente pode ir até pelo aspecto literal, os atos administrativos devem ser pautados pela moralidade, né? Não podem ofender a moral, os bons costumes e as regras de boa administração, tá bom? Os princípios da justiça e equidade aqui também. Então, o que significa isso? O administrador público ele sempre deve se pautar pela moralidade. E o que acontece se ele não se pautar por esse princípio? Isso será um ato inválido e ele poderá, a depender do caso, ser enquadrado como ato de improbidade administrativa. É claro que todos os princípios aqui que a gente está tratando, pela Lei 8.429 de 92, eles podem ser pode ser imputado o ato de improbidade administrativa por violação a qualquer dos princípios, né? Tem um dos artigos, ele menciona que a violação aos princípios da administração pública dão ensejo à penalização por ato de improbidade administrativa. Mas a moralidade aqui, ela recebe um tratamento com maior importância, porque a moralidade é o vetor da administração pública. Todo ato administrativo ele deve se pautar pela moralidade, porque não se pautando, sendo o ato imoral, ele vai violar ou algum dos outros princípios, ou ele vai ter um ato
atentatório à justiça, à administração, aos bons costumes, tá bom? Então a moralidade aqui deve ser pautada pela boa-fé, não pode ofender a moral, enfim. Um ato regular propriamente, sempre buscando a finalidade daquele órgão, daquele setor e do ato administrativo praticado, tá bom? Então a moralidade, esse é o conceito. Princípio da publicidade. Aqui nós já tratamos quando falamos de habeas data, quando falamos também de direitos fundamentais. O que é isso? Via de regra, os atos administrativos são públicos, tá certo? Exceto se houver interesse público que justifique sigilo ou a necessidade de preservação da intimidade ou da vida privada. Quando a gente tratou de habeas datas, que é aquele remédio constitucional onde você busca obter uma informação, retificá-la ou acrescer alguma informação a ela que está disponível em algum site eletrônico, a gente viu que, via de regra, todas as informações públicas elas devem ser de acesso amplo a todos os interessados. O que acontece? A gente viu também que esse princípio ele admite exceções. Quando justifique o sigilo por segurança do Estado ou por alguma informação que ela não pode ser disponibilizada sob pena de ineficácia do ato que se pretende praticar, você admite-se essa exceção ao princípio da publicidade e somente será liberado o acesso depois que esse sigilo, esse risco pela disponibilização da informação cessar, tá bom? E aqui também, para preservar a intimidade ou vida privada. Eu não posso pleitear o acesso a uma informação de um terceiro que isso possa violar a intimidade dele, tá bom? Então, essa é a regra do princípio da publicidade. Todas as informações são públicas, em regra, exceto se houver uma situação que dê ensejo ao sigilo, e aí pode ser segurança do Estado ou preservação da intimidade ou vida privada. Beleza? Por fim, princípio da eficiência, que aqui também, tal como a moralidade, pode ser encarada aqui pelo próprio aspecto literal. Os atos administrativos devem se pautar pela máxima eficiência da administração, utilizando adequadamente os recursos humanos e materiais que são empregados em determinada atividade. Esse princípio ele foi incluído na Constituição pela emenda 98 de 2000, tá bom? Então, ele preza que todos os atos administrativos eles devem ser pautados pela máxima eficiência. E aqui, tanto no direcionamento dos recursos públicos, como também dos materiais e dos empregados que serão utilizados aí nessa atividade que se pretende praticar, tá bom? Então, vimos aqui, princípio, atenção aí pessoal, princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aqui a gente chega naquela velha sigla lá do direito administrativo, que é o LIMP, né, para a gente poder decorar todos os princípios aí da administração pública. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aí fica fácil de vocês lembrarem aí todos os princípios e pelo próprio nome vocês conseguem ter uma boa base dos seus conceitos. Chama atenção em relação à legalidade, que ela é diferente da legalidade do direito civil, por exemplo. A administração só pode fazer o que a lei expressamente autoriza. E chama atenção também em relação à impessoalidade, porque ela se divide em dois pontos. Primeiro, a impessoalidade em relação à finalidade do ato e segundo, em relação ao próprio agente, tá bom? Então, muita atenção aí nessas regras dos princípios da administração pública. Coloquei também uma observação que a gente encontra bastante na doutrina de direito administrativo, que é o princípio da segurança jurídica. Também é colocado muitas vezes como um princípio da administração pública, só que ele não é um princípio que tenha matriz constitucional. Ele é trazido pela lei federal, né, pela Lei de Processo Administrativo Federal. E esse princípio diz que devem ser preservados os atos, na medida do possível, para dar a máxima segurança jurídica para o administrado. Beleza? Então, voltando para mim, pessoal, princípios da administração pública são essenciais. Você tem que ter esse conhecimento bem sedimentado, porque é uma incidência muito grande nas provas da OAB. Tá bom? Então, dando uma repassada geral, princípio da legalidade. Todos os atos devem ser pautados pela legalidade. A administração não pode tomar nenhuma providência sem que previamente seja autorizado pela lei. Princípio da impessoalidade, dividido em dois pontos. Impessoalidade em relação à finalidade. O administrador ele deve buscar praticar o ato com eficiência e não prejudicar ou beneficiar qualquer administrado. E finalidade impessoalidade quanto ao agente, que ele não pode se beneficiar, não pode se tratar de um ato de engrandecimento pessoal, tá bom?
Então, moralidade, os atos devem ser pautados pela boa-fé, pelos bons costumes, e caso haja violação a esse princípio, pode dar ensejo à penalização por ato de improbidade administrativa. Publicidade, os atos, via de regra, devem ser públicos, exceto se houver uma causa que justifique o sigilo, por exemplo, segurança do Estado ou intimidade da vida privada de algum indivíduo. E, por fim, eficiência, o princípio trazido aí pela emenda de 98, ele preza que todos os recursos e a mão de obra da administração pública devem ser empregados com a máxima eficiência, buscando atingir a finalidade administrativa. Então, isso, com base nesses 5 princípios, criamos a regra do LIMP, né? A siglinha LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são todos os princípios aí da administração pública, ressalvando aquela ideia trazida pela doutrina do princípio da segurança jurídica, que não tem matriz constitucional, mas é previsto lá na Lei de Processo Administrativo Federal. Tá bom? Então, avançando no conteúdo, vamos ver como é que isso foi cobrado no exame da ordem para ficar muito claro aí para vocês. Vamos lá. Então, vamos lá. Questão número 1, exame de 2017. Carlos, contando com 59 anos de idade, resolve se inscrever em concurso público para o cargo de agente de polícia, dos quadros da Polícia Civil do Estado Beta. Todavia, sua inscrição é negada, com base no edital que reproduz a Lei Estadual X, segundo a qual o candidato, no momento da inscrição, deve ter entre 18 e 32 anos de idade. Inconformado, Carlos consulta um advogado a respeito da possível violação do direito fundamental à igualdade. Diante do caso concreto, assinale a opção que se harmoniza com a ordem jurídica constitucional. Então vamos lá. Carlos, contando com 59 anos de idade. E aí, ele não conseguiu a inscrição, foi vedada a inscrição dele, porque o edital, com base na lei estadual, estabelecia que a inscrição somente é possível para pessoas com idade entre 18 e 32 anos de idade. Então houve uma restrição em razão da idade. Com base nisso, a questão quer que você indique se há alguma violação a algum princípio administrativo, algum princípio constitucional, em relação a essa restrição. Essa restrição é ou não é indevida? Então vamos lá, vamos para as alternativas. Alternativa A. Houve violação ao princípio da igualdade, pois o sistema jurídico constitucional brasileiro veda, em caráter absoluto, que a lei estabeleça requisitos de ordem etária para o provimento de cargos públicos. Não, pessoal, a gente viu lá, também em relação ao princípio da impessoalidade, que deve sempre se prezar a igualdade, é verdade. Porém, admite-se em algumas hipóteses que sejam estabelecidas restrições quando assim o ato administrativo demandar. Então, por exemplo, aqui é uma atividade policial, você deve prezar pela idade, né? Então, uma pessoa entrando na carreira policial com 59 anos de idade, para aquele estado X, não seria uma idade adequada. Então, por isso, estabeleceu entre 18 e 32 anos. E aqui, considerando essa regra, houve uma restrição devida, editada com base em edição de lei estadual. Então, por essa razão, não há qualquer violação ao princípio da igualdade, pois é uma das hipóteses de exceção à isonomia, ao estabelecimento de idade para concursos públicos, a depender do cargo e quando ele justificar essa restrição, tá bom? Então, a alternativa A está errada. Alternativa B. Não houve violação ao princípio da igualdade, pois o sistema jurídico constitucional brasileiro permite que a lei estabeleça limite de idade para inscrição em concurso público, quando tal medida se justificar pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Exatamente, a alternativa B aqui é a alternativa correta. Veja, via de regra não devem existir restrições para ingresso na carreira pública. Porém, quando o cargo ele demonstrar que para o exercício daquelas atribuições deve-se ter uma idade ou deve-se ter um conhecimento, algum curso superior, e a lei assim estabelecer, não há qualquer violação ao princípio da igualdade ou da impessoalidade ou qualquer outro princípio da administração pública. É um critério necessário para que se dê máxima efetividade, aí também com base lá no princípio da eficiência, para a administração pública e para os seus agentes, tá bom? Então a alternativa B aqui é a alternativa correta. Vamos ver as outras aí para eliminar qualquer dúvida. Alternativa C. Houve violação ao princípio da razoabilidade, pois as atividades inerentes ao cargo a ser ocupado não justificam a previsão de critério etário como requisito para inscrição no concurso público que visa o seu provimento. Não, pessoal, aqui também eles colocam uma questão para tentar te induzir a algum eventual erro. Não há que se falar em princípio da razoabilidade. A lei estabelecia a idade
com base na qual deveria ser permitida a inscrição no concurso. Então não há que se ponderar com base na razoabilidade se é adequado ou não a cidade. A lei estabelece, a administração não pode fugir dos ditames da lei, então com base nisso não houve qualquer violação à razoabilidade ou qualquer outro princípio. Então a alternativa C também é errada. A alternativa D, não houve violação ao princípio da igualdade, pois o sistema jurídico constitucional brasileiro concede aos administradores públicos poder discricionário para definir, por via editalícia, independente da lei, os limites etários para participação em concurso. Também não é verdade, pessoal. Lembre-se lá do nosso princípio da legalidade. A administração só pode fazer o que a lei expressamente autoriza. Então aqui não se poderia deixar a cargo do administrador público decidir o limite de idade para ingresso no concurso público, porque aqui ele poderia definir com base em aspectos pessoais, também aí violando também o princípio da impessoalidade, decidir qual seria a idade de acordo com cada concurso, e aí violaria também a mesma segurança jurídica, porque você nunca vai saber quando determinado administrador vai estabelecer certo limite de idade. E aqui sempre pautado pela lei. Se a lei autoriza, ele pode ter essa margem, ele pode ter definir esse limite de idade. Não autorizado pela lei, não há que se falar em discricionariedade do administrador, tá bom? Então aqui a nossa alternativa correta é a alternativa B, porque não houve violação ao princípio da igualdade, pois o sistema jurídico constitucional brasileiro permite que a lei estabeleça limite de idade para inscrição em concurso público, quando tal medida se justificar pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Beleza? Então, voltando para mim, veja que essa questão que a gente viu, ela engloba vários princípios da administração. Porque, via de regra, ele colocou uma ideia de igualdade, que está dentro da impessoalidade, né? O administrador, buscando a finalidade do ato, não deve privilegiar nem prejudicar nenhum administrado. Ele colocou vários outros princípios, como legalidade, como eficiência. E aqui a ideia era sobre a idade do concurso público, que é possível restringir desde que as atribuições do cargo assim justifiquem, tá bom? Então, feito isso, espero que tenha ficado muito claro aí para vocês os princípios da administração pública, mas tem mais conteúdo, vamos avançando aí no slide. Vamos lá. Então, falamos sobre os princípios, agora a gente vai falar sobre o acesso a cargos, empregos e funções públicas lá na administração pública, tá bom? Então, acessibilidade a cargos, empregos e funções públicas. A Constituição estabelece que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis tanto para brasileiros como estrangeiros, desde que preencham os requisitos estabelecidos em lei. A investidura, entretanto, deve se dar por provimento de aprovação em concurso público. Então, aqui, o primeiro ponto que a gente destaca é a possibilidade de tanto brasileiros como estrangeiros acessarem os cargos públicos desde que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Lembre-se lá quando a gente falou demos a aula sobre estrangeiro, a gente tratou dessa questão. Existem cargos que são privativos de brasileiros natos, tá bom? Depois deem uma relembrada lá. Mas aqui, via de regra, acesso a cargos, empregos e funções públicas podem também se candidatar os estrangeiros, desde que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Outro ponto que chama atenção nessa parte introdutória é que, via de regra, o ingresso, a investidura no cargo público deve se dar por meio de aprovação em concurso público, porque pelo concurso se busca permitir que todos os interessados tenham igualdade de oportunidade para entrar na carreira pública, tá bom? Então vamos lá, primeiro ponto, concurso público. Para que seja possível a investidura em cargos ou empregos públicos efetivos, o candidato deve passar por concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade das funções que serão exercidas. Então aqui a regra geral para acesso a cargos, empregos e funções deve-se passar por concurso público de provas ou de provas e títulos, tá bom? Então essa é a regra geral para acesso a cargos, aprovação em concurso público. E aí, outras regras gerais aqui acerca do concurso público. O concurso público será sempre regido por um edital. Aqui a gente costuma dizer, e a doutrina costuma dizer, que o edital ele faz lei entre os candidatos, né? Ele é a lei maior ali do concurso público, que ele disporá sobre as regras gerais e possibilidade de restrição de determinados candidatos, como a gente viu na questão anterior, e que, a depender do caso, não gerará violação à isonomia. Foi o que a gente viu agora na questão passada, tratando ali sobre os princípios, que é aqueles critérios de idade mínimas e máximas, bacharel em direito, etc. Né? Critérios, requisitos cuja a atribuição do cargo assim estabeleça, tá bom? Outro ponto, impossibilidade de eliminação do candidato na prova de títulos. O
que significa isso? A gente viu que os concursos eles se dividem em provas e de provas e títulos. Os de prova, eles têm caráter eliminatório e classificatório. Os de títulos, entretanto, eles só podem ter caráter classificatório, tá bom? Aqui é uma regra geral também, somente classificatório, tá certo? Então não se pode eliminar com base na prova exclusivamente de títulos. Outro ponto importante, bastante importante, é o prazo de validade dos concursos, que é de 2 anos, que poderá ser prorrogado por igual período. A prorrogação é ato discricionário da administração pública, ou seja, ela não é obrigada a prorrogar o prazo do concurso público. Passado 2 anos, que é o prazo de validade, pode editar um novo concurso, né, promover um novo concurso, sem que haja qualquer violação a nenhuma regra legal, tá bom? Então, prazo de validade via de regra de 2 anos e poderá ser prorrogado por igual período, sendo que essa prorrogação é um ato discricionário da administração pública. Pode ou não prorrogar, de acordo com a conveniência e oportunidade do ato. Por fim, observância de reserva de um percentual para candidatos portadores de deficiência. Também está previsto na Lei Geral aí dos Concursos, é a ideia de reservar um percentual para candidatos portadores de deficiência. Coloquei uma observação aqui no final, que é a ideia de que a aprovação, a dúvida, né? A aprovação em concurso público, ela gera direito adquirido ou uma expectativa de direito. Bom, a regra geral, o entendimento da doutrina, da jurisprudência, é que a aprovação no concurso público, ela traz uma expectativa de direito, né? Você tem um direito subjetivo caso haja interesse da administração, possibilidade da administração chamar a pessoa para tomar posse. A gente vê muitas vezes que após a aprovação no concurso público, não há a designação, a posse, em razão de falta de verba, enfim, por vários outros motivos. E isso não traz nenhuma violação, porque é uma impossibilidade real da administração de praticar esse ato. Então, aqui há somente uma expectativa de direito quando você é aprovado em um concurso público, tá bom? Então, voltando para mim de novo, essas são as regras gerais. É claro que não dá para falar de todas aqui sobre concursos públicos, mas essas são as regras bases, a matriz dos concursos públicos, tá bom? Então, chama atenção também que é um ponto que a aprovação do concurso público, ela não te traz o direito subjetivo de nomeação. Não te traz isso. Ela te traz uma expectativa de direito. Se a administração decidir por chamar, você aprovado será certamente chamado. O que não quer dizer que haverá uma violação a um direito seu se ela decidir chamar de acordo com a classificação e você esteja mais para baixo, seja chamado na ordem. O direito subjetivo, ele só se dá se forem chamados todos. Você também terá que ser convocado. Agora, se a administração, por motivos financeiros, que a gente vê bastante, decidir por não chamar ninguém ou chamar só alguns dos primeiros classificados, isso será um ato legítimo, porque a administração ela deve se pautar dentro daquilo que é possível de realizar, tá bom? Então é apenas uma expectativa de direito à aprovação em concurso público, tá bom? Vamos ver como é que isso foi cobrado no exame da ordem, vamos lá. Questão número 2, exame de 2016. Aqui foi uma reaplicação lá em Salvador, na Bahia, porque teve um probleminha lá na aplicação da prova, eles fizeram uma reaplicação. Então vamos lá. Apolônio foi aprovado em concurso público para o provimento de cargo de auditor fiscal da Receita Federal, alçando a 6ª colocação na classificação geral. O edital prevê a existência de 5 vagas, a serem preenchidas ao longo do prazo de validade do concurso, que é de 2 anos, prorrogável por igual período. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Então ele foi apresentado, está fora aí do número de vagas, mas existe a possibilidade de prorrogação. Então, qual que é a situação correta colocada nas assertivas? Alternativa A. Apolônio tem direito subjetivo a ser nomeado para o cargo em questão. Não, a gente viu que é uma mera expectativa de direito. Ainda mais aqui nessa hipótese onde ele está fora do número de vagas oferecidos. Então, se houver prorrogação ou se houver uma desistência de um candidato classificado melhor que ele, é possível que ele seja chamado, mas não há um direito subjetivo a essa nomeação. Há uma expectativa apenas. Alternativa B. A prorrogação do prazo de validade do concurso público é ato discricionário da administração. Exatamente, como a gente viu lá atrás, né? O prazo de validade, via de regra, é de 2 anos, mas ele pode ser prorrogado por igual período. Essa prorrogação ele é um ato discricionário da administração, de acordo com a conveniência e oportunidade daquele ato. Tá bom? Então, se a administração verificar
que é custoso fazer um novo concurso público, ela pode prorrogar o concurso anterior, a validade do concurso anterior e chamar os classificados. Se ela entender, por outro lado, que deve haver um novo concurso com novas provas, ela pode realizar um novo concurso. Então, de acordo com a conveniência e oportunidade, pode ou não haver prorrogação por se tratar de um ato discricionário da administração. Então, letra B, correta. Alternativa C. O prazo de validade estabelecido para o concurso viola os limites estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição da República. Não, errado também, pessoal. Está previsto diretamente que o prazo de validade é de 2 anos, prorrogável por igual período. Também não há qualquer violação. Alternativa D. Caso venha a ser investido no cargo, Apolônio se submeterá ao regime seletista até que se expire o prazo de validade do concurso. Também não há nenhuma regra acerca disso. Trata-se de uma construção aqui da alternativa apenas para colocar em dúvida, porque ele será integrado aí no regime próprio, tá bom? É isso, pessoal. Avançando, mais uma questão para a gente poder fixar. Questão número 3, exame de 2008, também o caso de uma reaplicação em Salvador, na Bahia. O servidor público da administração direta, autárquica ou fundacional, investido no mandato de prefeito municipal, qual é a alternativa correta em relação a essa ideia? Será necessariamente afastado do cargo, emprego ou função que esteja ocupando, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração. Pessoal, aqui eu deixei essa questão para explicar um conceito base acerca dos servidores públicos. O que acontece? O servidor público, ele pode se eleger a um cargo eletivo, né? Ele pode se eleger para assumir algum mandato de prefeito, de vereador. E o que acontece caso ele seja eleito? Ele, sendo eleito, ele será necessariamente afastado, tá bom? E aí, sendo prefeito municipal, ele pode optar pela remuneração anterior ou pela remuneração atual, tá bom? Então aqui é uma questão que a gente deixou para apresentar diretamente aqui, porque é uma questão cuja relevância não é tão grande quanto a dos outros temas. Mas aqui, investido no mandato de prefeito municipal, ele será necessariamente afastado e ele pode optar aí pela remuneração ou do servidor público ou do prefeito municipal. De vereador, entretanto, é um pouco diferente. Assumindo o cargo de vereador, ele sendo eleito para vereador e sendo servidor público, ele pode ou optar pelo cargo ou permanecer com o valor do subsídio do vereador acrescido aí do servidor público, tá bom? Então vamos ver como é que isso foi cobrado aí na questão número 3 de 2008. O servidor público da administração direta, autárquica ou fundacional investido no mandato de prefeito municipal, alternativa A, será necessariamente afastado do cargo, emprego ou função que esteja ocupando, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração. Exatamente, pessoal. É exatamente esse o conceito. Ele assumindo o cargo, ele será necessariamente afastado e aí é facultado optar pela remuneração de um ou outro, ou do subsídio de prefeito ou do subsídio lá de servidor público. Chama atenção também para a regra do vereador, que ele não será necessariamente afastado. Ele pode assumir os duplos, né, tanto a função pública como o cargo de vereador, desde que haja compatibilidade. Tá certo? Havendo compatibilidade de horário, ele pode assumir as duas funções, tanto como servidor público, como o mandato para qual ele foi eleito, tá bom? Então, voltando aqui para a questão, alternativa A, será necessariamente afastado do cargo, emprego ou função que esteja ocupando, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Alternativa B, perceberá, se houver compatibilidade de horários, as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Aqui é a ideia lá dos vereadores e não dos prefeitos, por isso que está errada essa alternativa. Se estivesse tratando de prefeito, estaria plenamente correta essa questão, porque havendo compatibilidade de horário, é possível que ele exerça as duas funções e mantendo ainda as vantagens do seu cargo. Letra C, será afastado do cargo, emprego ou função que esteja ocupando, caso não haja compatibilidade de horários, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Também não é o caso, para o cargo de prefeito, ele será sempre afastado, que conforme está na alternativa A, será necessariamente afastado do cargo. Então a alternativa C também está errada. A alternativa D, perceberá incondicionalmente a vantagem do seu cargo, emprego ou função pública, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Na verdade, não. Como a gente viu, ele será necessariamente afastado e deverá optar por uma
ou outra remuneração. Por isso, a alternativa D também está errada. Então, voltando comigo. Então, pessoal, só resumindo essa parte final, caso um servidor público ele seja eleito para algum mandato, ele sendo prefeito, ele necessariamente será afastado dessa função pública que ele exercia anteriormente e deverá optar pela remuneração de um ou outro cargo, tá bom? Ou o subsídio do prefeito, ou a remuneração que ele recebia como servidor público. Se for eleito para vereador, ele poderá eventualmente conciliar as duas funções desde que não haja incompatibilidade de horário. E aí ele pode perceber a remuneração do servidor e também as vantagens aí de vereador, tá bom? Então, via de regra, para prefeito é afastado e opta por uma das remunerações, e vereador ele deve verificar se há compatibilidade de horário, e aí ele pode perceber a remuneração do servidor e também acrescer as vantagens aí do cargo, do mandato de vereador, tá bom? Queria chamar a atenção por fim, para a gente finalizar esse bloco, sobre as exceções ao concurso público. A gente tem algumas poucas exceções que depois vocês vão analisar no material que a gente vai encaminhar para vocês. A gente tem, não é necessário concurso público para cargos em comissão, que é aquela nomeação que a gente vai ver mais à frente, para contratação de agentes de saúde, para contratação de empregados funcionários, empregados temporários, e diversos outros cargos aí que a gente vai ver no nosso material mais adiante, tá bom? Então, fechando esse primeiro bloco da aula 4, fique com a gente, vai tomar uma água que daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo para vocês, tá bom? Obrigado, fique com a gente, até mais.